quero que você abra o seu coração, porque você vai ouvir coisas que você já conhece, mas também você pode ouvir coisas que vão confrontar um pouco a sua mentalidade. Mas quantos desejam sair daqui diferente? Eu não sei, querido, se você chegou aqui nesse lugar passando por alguma situação que você põe a mão na sua cabeça e pensa assim: agora só Deus. Eu não sei se você já passou, de repente, por essa situação. Às vezes, circunstâncias financeiras, circunstâncias no ambiente familiar, circunstâncias com você mesmo, conflitos internos, que você não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. E nós temos o costume de colocar a mão na cabeça e dizer: agora só Deus. E eu vim te dizer hoje que se chegou nesse ponto, querido, é o ponto que Deus precisa para começar a trabalhar. É o ponto que Deus precisa para começar a se mover. Porque quando nós dizemos só Deus, é quando a gente expressa a nossa confiança ao máximo, depositada nele. E nós hoje vamos falar sobre intervenções divinas. E você vai entender o que você deve oferecer a Deus para que o de repente se manifeste, para que a vontade dele aconteça, para que aquilo que está em teu coração venha se manifestar, porque Deus não quer frustrar o seu sonho, muito pelo contrário. A palavra diz que Ele está fazendo todas as coisas para nos dar o fim que nós desejamos. E eu quero que você feche os seus olhos agora comigo e pensa comigo, qual é o fim que você deseja para a sua vida familiar? Você quer todos os seus filhos na presença de Deus? Você quer o seu esposo convertido, ou a sua esposa pegando junto com você? Você quer crescer em saúde com a sua família? Você quer multiplicar com a sua família? Eu quero que você pense qual é o fim que você deseja para a sua vida financeira. Contas pagas antes da data e muito dinheiro sobrando para investir na obra, para poder fazer missões, para poder também desfrutar das riquezas que Deus vai colocar na sua mão. Eu quero que você pense, querido, a respeito da sua vida profissional. Qual é o fim que você deseja para a sua vida profissional? Qual é o fim que você deseja para todas as áreas da sua vida? Deus, Ele tem planos de paz para que o fim que você deseja aconteça. Eu tenho certeza, pode abrir seus olhos agora, que nenhum de vocês aqui imaginou continuar no estágio que está hoje. Sabe por quê? Como temos a natureza de Deus, nós ansiamos por crescimento, nós desejamos mudança, nós desejamos melhorar, nós desejamos avançar. E eu sei que tem pessoas aqui que chegaram com áreas mortas na sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que chegaram no limite, onde só Deus pode fazer alguma coisa. Então é necessário que você se abra para acolher essa palavra, porque, querido, Deus, Ele pode. Deus, Ele pode. Hoje eu vim te dizer que o problema não está com Deus, porque isso que você deseja, Ele pode realizar. Não é uma questão de possibilidade. Será que Deus quer? Será que Deus pode? Não, Ele pode. Amém. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 46. Aleluia. Diga comigo, Deus pode. Diga mais forte, Deus pode. Isaías, capítulo 46. Isso mesmo. Isaías 46, o versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, primeira coisa que eu quero te dizer aqui, que o nosso Deus, Ele é diferenciado. O nosso Deus não se assemelha ao seu emprego, não se assemelha ao seu pai e à sua mãe, não se assemelha ao seu patrão. O nosso Deus não se assemelha aos outros deuses, às instituições que existem aí no mundo. O nosso Deus, Ele é único e não existe outro semelhante a Ele. E aí no versículo 10 o profeta vai dizer, inspirado pela boca de Deus, qual é a diferença entre o nosso Deus e os outros deuses? Qual é a diferença entre o sobrenatural e o mundo natural que nós estamos acostumados? E ele diz no versículo 10,
que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A versão amplificada diz, o meu propósito será estabelecido, e eu irei fazer tudo o que me agrada. Então o nosso Deus, querido, ele tem uma Isso aí. Ele tem uma diferença dos outros deuses. Qual é a diferença dele para os demais? É que ele anuncia o fim desde o começo. É que ele deixa claro qual é a vontade dele para mim e para a sua vida. Tudo isso que você sonha, querido, não chegou à toa no seu coração. Tem o dedo de Deus nisso. É plano de Deus te fazer prosperar. É plano de Deus que você ande em saúde divina. É plano de Deus que a sua família esteja unida no mesmo propósito. E ele diz, olha, eu me garanto, porque a minha palavra e o meu conselho vão permanecer. Ele deixou isso claro, querido, para mim e para você, porque ele vê o fim no começo. Ele anuncia o fim antes do começo. Antes de começar, queridos, a ter esse problema, antes de começar a ter essa igreja, antes de você nascer, Deus já via o seu fim. Agora eu sei, querido, que muitos de nós não estamos no começo e também não estamos no fim, nós estamos no meio. E essa estação do meio, ela é uma estação capciosa, porque muitas vezes o diabo aproveita essa estação do meio para judiar um pouco da nossa vida. E hoje nós vamos entender como as intervenções divinas colocam o diabo no lugar dele. Como eu e você podemos ser parceiros de Deus, lembrando o diabo que ele já é um derrotado, lembrando o diabo que ele está debaixo do nosso pé e que ele pode tentar fazer o que ele quiser, mas o fim já está estabelecido. E Deus está comprometido com o sonho que está no seu coração, queridos. Deus está comprometido com a vontade dele. Ele vai fazer o que agrada a ele, sabe? E às vezes nós ficamos desesperados à toa. Às vezes nós ficamos atribulados à toa. Se a gente se lembrar do fim que já foi anunciado no começo, a paz, ela vai começar a reinar, mesmo diante das circunstâncias. Eu não sei se você já passou por essa situação de assistir um filme, aquele filme de ação, né, com tantas coisas, aquele drama envolvido ali naquele filme. E aí você conhece já aquele filme do começo ao fim. E aí de repente você convida um amigo para assistir esse filme com você. E aí, no meio daquele filme, daquela ação toda, daquela ficção misturada com drama, né? Todos os gêneros, né? No meu exemplo aqui. No meio daquele filme, parece que não vai dar certo. Tudo vem contra. Tudo se levanta em oposição. E digamos que esse seu amigo, ele é bem melancólico, ele é bem emotivo, e ele começa a roer as unhas preocupado. Será que vai ter salvação nessa situação? Será que vai acontecer? Será que o lado bom vai vencer? Será que o mal vai prevalecer? E ele começa a ficar meio atribulado. Ele começa a ficar um pouco desesperado, porque ele não está entendendo. O filme parecia que ia para um caminho, mas está indo para outro totalmente diferente. E você está do lado dele, tranquilo. Por quê? Porque você já assistiu esse filme, você já sabe o final. Então muitas vezes nós estamos assim, no meio, nessa estação do processo, desesperados porque as coisas não estão saindo como a gente planejou, desesperado porque as coisas estão indo numa direção que aparentemente é oposta àquilo que Deus colocou no nosso coração. E você está aí ansioso, você está aí preocupado, mas Deus que está do seu lado já viu o fim, Ele está tranquilo demais. Porque Ele sabe o fim dessa história, amém? Qual é o fim dessa história? É aquilo que está no seu coração se cumprindo. É a palavra que saiu da boca de Deus se cumprindo. É a vontade de Deus estabelecida. É a vontade de Deus se cumprindo, aquilo que agrada a Ele. Querido, Deus não se agrada se você está passando por uma estação de falta. Deus não se agrada se você está doente. Deus não se agrada se a sua casa está uma bagunça. Deus trabalha para que o contrário disso aconteça. É do interesse dEle intervir na sua vida. É do interesse dEle manifestar o de repente na sua vida. Isaías 48, versículo 3 diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente, diga comigo, de repente.
Olhe para o seu irmão e diga assim: de repente. Olhe para o outro irmão do outro lado e diga: de repente. De repente, agi e elas se cumpriram. Não. De repente, agi. Quem agiu? Deus agiu e elas se cumpriram. De repente, Deus age. Sabe qual é o comportamento de Deus, querido, no trono? Lá no Salmo 2, versículo 8, diz: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor está zombando dos seus inimigos. Porque Deus sabe o final da sua história. Porque Deus sabe o final desse filme. Ele está zombando da falta que o diabo está lançando na sua vida. Ele está zombando da doença que o diabo está lançando no seu corpo. Ele está zombando da bagunça que o diabo está fazendo na sua família. Porque ele sabe que o diabo não vai conseguir concluir. E você precisa enxergar dessa ótica dos céus. Porque, queridos, até as coisas ruins que o diabo levanta coopera para o nosso bem. Não é interessante que quando Jesus estava sendo perseguido, logo quando ele nasceu, a gente vê Mateus, Marcos, Lucas dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo fulano de tal. Então coisas ruins estavam acontecendo, mas estavam dentro daquilo que Deus tinha planejado. Coisas ruins estavam acontecendo, não Deus estava promovendo, mas o diabo, sem saber, estava cooperando para o plano acontecer. O diabo achava que estava matando Jesus e não sabia que estava dando vida a muitos filhos. Então eu falo profeticamente hoje pelo Espírito, querido, que tudo isso que o diabo tem trazido em oposição, tudo isso que o diabo tem trazido com bagunça, tudo isso que o diabo tem trazido para entristecer o seu coração, para lhe deixar à mercê das circunstâncias, Deus está utilizando essas coisas para cooperar para o teu bem, para forjar o teu caráter, para trabalhar a tua fé, para aprovar a sua conduta. E quando passar, querido, você vai dizer: meu Deus do céu. Você não vai nem se lembrar, como aquela mãe, querido, que sente dores de partos. E eu nunca pari ninguém, né? Mas eu sei que é tanta dor. Eu já acompanhei uma amiga minha que estava em trabalho de parto. E tanta dor. Mas quando o menino saiu, a alegria estampada no rosto dela. Ela nem se lembrou da dor naquele momento que ela pegou a criança nos braços dela. Então eu quero te dizer, querido, que essa estação do meio, essa estação do processo, ela não é em vão na sua vida. Deus não está feliz se existe falta, se existe doença, se existe confusão nos teus caminhos. Mas Ele vai aproveitar as coisas que o diabo tem levantado para transformar tudo em bênção. Agora vai depender se você quer. Alguém aqui está querendo? Alguém aqui está desejoso? Querido, uma vez eu recebi uma palavra do Céu Fernandes na minha igreja que me deixou intrigada. Porque eu sou uma mulher de muitos sonhos. Eu sou uma mulher que desejo muitas coisas. E uma vez ele disse: Carol, as coisas ainda não aconteceram, porque você tem uma mentalidade pequena. E eu fiquei em choque. Eu disse: como assim, Deus? Se eu for contar os meus sonhos para esse homem, ele vai cair para trás. Mas eu fiz uma autoavaliação, querido, porque quando a palavra vem para te confrontar, você precisa se autoavaliar. Quando a palavra vem de confronto, não jogue fora. Existe um segredo de Deus ali para destravar coisas dentro de você. E eu comecei a me autoavaliar e eu entendi, querido, que a mentalidade pequena, a minha mentalidade pequena, era porque os meus desejos eram grandes e eu mesma já tinha estabelecido um plano para que aquilo viesse a acontecer. Eu já pensava assim: primeiro vai acontecer isso, aí depois eu vou levantar esse recurso, com esse recurso eu vou fazer aquilo, como se eu pudesse, querido, ensinar Deus a ser Deus. E nós precisamos compreender que se estamos aguardando a intervenção divina, os seus planos não cabem. A sua maneira não cabe. O seu jeito não cabe. Não diga agora é só Deus por desespero, mas diga em fé. E existem alguns posicionamentos que atraem as intervenções divinas em manifestação. Um deles é você estar inconformado com a sua situação. Então, quando ele trouxe aquela palavra para mim, eu percebi que eu estava conformada com a minha situação, porque eu estava esperando eu mesma
forma, realizar algumas coisas para que aquilo pudesse trazer os recursos que eram necessários para Deus manifestar o que Ele tinha me dito. Querido, não é para isso que Deus nos chamou. A nossa parceria com Deus é para um outro fim, é para um outro tipo de atuação, mas não para ensinar Deus a ser Deus. E era por isso que a minha mentalidade estava pequena, não por causa de um desejo pequeno, mas porque eu queria dizer a Deus como Ele ia fazer, porque eu estava estabelecendo os meios, eu estava estabelecendo os prazos, e eu estava conformada, porque na minha ideia, no meu planejamento, aquela estação era a estação certinha. Mas sabia que Deus, Ele tem inúmeras formas de cumprir o que Ele tem para você, que são desconhecidas por você, sobre esse problema que você está passando, e sobre essa solução que você acha que vai funcionar. Eu vim te dizer hoje que Deus tem uma ideia melhor. Você está acostumado a pegar o seu salário e utilizar dele para pagar as contas e o que sobra realizar os seus sonhos. Mas naquele momento eu entendi, queridos, que o meu salário não paga os meus sonhos, quem realiza eles é Deus. E eu comecei a ver inúmeras avenidas de bênção sendo levantadas, independente do meu orçamento, independente do que eu podia fazer com as minhas mãos, porque eu destravei do conformismo, porque eu me liberei. Você precisa, querido, ter uma indignação santa dentro de você sobre a situação que você está vivendo. Chega do tempo de esperar que alguém faça por você. Bota essa expectativa hoje em Deus. Você precisa estar inconformado com o nível que você está. Você precisa estar inconformado com a vida financeira que você tem. Você precisa estar inconformado com o tipo de saúde que você tem, querido. Você precisa desejar mais. Você precisa aspirar por mais. Amém? Não deixe a incredulidade roubar isso de você. Mas você precisa trabalhar aqui dentro. Amém? Diga a primeira coisa. Para atrair uma intervenção dos céus é mudar a maneira como eu estou pensando. Diga assim: não me conformando com as coisas que estão do jeito que está. Querido, existe sobre nós uma unção semelhante à unção do boi selvagem. Sabe o boi selvagem? O que você tentar colocar em cima dele, ele reage. E nós temos que ter essa disposição. Se o diabo traz algo que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, se o diabo traz algo que não está de acordo com o plano e o propósito dele para a sua vida, você precisa reagir. Queridos, se você está na estação de ligar para o seu pastor choramingando e achar que a sua lamentação vai resolver algo, hoje eu te convido para subir o nível de fé, para entrar na arena da fé e se inconformar e dizer: não, se está faltando está errado. E dizer: não, se tem bagunça está errado. Não é assim mesmo não, tem que ser diferente. Você precisa aspirar a isso. Você precisa desejar isso. Você precisa começar a se mover para fora do conformismo, para que você experimente uma intervenção daquilo que Deus tem para você. O povo de Israel jamais experimentaria passar em terra seca, na abertura do Mar Vermelho, se eles nunca tivessem decidido sair do Egito. Amém? Segunda coisa, você precisa estar com expectativa na vontade de Deus. E o problema, querida, é que muitas vezes nós estamos com expectativa no que as pessoas podem fazer por nós. Eu falei isso esses dias no Rema, e como aqui tem pessoas que são fora Rema, eu quero trazer isso novamente. Uma vez um pastor chamou uma irmã, que na verdade a irmã foi até o pastor para pedir uma oração, porque ela estava com débitos no banco, débitos, a vida financeira desgraçada. E ele disse: quanto você precisa? Nós vamos orar agora e pedir a Deus quanto você precisa. E ela disse: pastor, uns 50 mil reais resolveria o meu caso. Eu já estaria feliz demais com essa solução, com esse dinheiro na minha conta bancária, para resolver o que eu preciso e ainda sobrar para alguns dias. E aí o pastor orou com ela, e depois o pastor fez uma pegadinha com ela, que serve de exemplo para mim e para você. Ele disse: olha, nessa igreja aqui tem um irmão fulano de tal, que tem muito dinheiro, que tem muitas condições. A gente pode falar com ele. De repente Deus toca no coração dele para poder atender a sua necessidade. Quanto você acha que a gente deve pedir a ele? Ela: pastor, para fulano de tal, a gente pode pedir uns 200 mil reais. O que é isso, queridos? A expectativa no homem. Deus só podia dar 50 mil. Mas um homem natural que é falho,
Ela tinha expectativa de que ele desse muito mais. Então hoje eu quero te fazer essa pergunta: onde está a sua expectativa? Em quem você está esperando? Você está esperando no depósito do seu salário do final do mês da sua empresa? Você está esperando na instituição que você trabalha? Você está esperando no governo? Você está esperando no irmão fulano de tal? Você está esperando na sua sogra? Você está esperando nos seus pais? Em alguém que você deseja casar? Não, queridos, você precisa esperar em Deus. A sua confiança não está no marido rico, mas está em Deus. A sua expectativa, querido, não deve ser: eu vou levar para lá porque vai fazer uma oração poderosa. Deus, Ele vai responder a sua oração poderosa. É a sua expectativa que tem que estar nele. Eu não sei você, queridos, mas eu tenho esperado coisas já por anos. E todos os dias eu renovo a minha expectativa quando eu acordo. Eu digo: hoje vai ser o dia, eu vou receber a ligação que eu tanto quero. Hoje vai ser o dia, eu vou receber um milagre. Hoje vai ser o dia, vai chegar um e-mail dizendo que está aprovado. Eu cultivo isso no meu coração, queridos. Não chegou ainda, mas vai chegar. Uma hora vai chegar. Uma hora vai ter que romper. E as minhas expectativas estão em Deus. Sabe quando as suas expectativas estão em homens, em instituições? Quando você anda ansioso, quando você anda preocupado. Mas Deus tem descanso para pessoas aqui. Quando você coloca a sua expectativa em Deus, querido, descanso vem. Descanso vem. Meu Deus do céu. Você acha que o seu problema agrada a Deus? De jeito nenhum. Deus é o mais interessado em resolver isso. Deus, Ele é o mais comprometido com o teu sucesso. Ele fez um alto investimento em você. Você vai ter que dar certo, querido, porque Ele investiu em você. Entendeu? Deus olhou para a humanidade e disse assim: vou recuperar esse negócio que está falido. E Ele foi o único e maior investidor. Ele investiu. Então vai ter que funcionar. O decreto dele vai ser estabelecido. O que Ele disse vai acontecer. Terceira coisa que você precisa, e é aqui que começa a minha mensagem: você precisa corresponder à vontade divina. Porque às vezes, quando nós falamos sobre intervenções divinas, você se vê automaticamente na condição de espera, enquanto Deus faz todas as coisas. Mas o fato é que Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você, para que você e Ele possam trabalhar juntos em parceria. Eu sei que existem coisas que só Deus pode fazer, mas mesmo diante disso, Ele vai colocar diante de você algo para você corresponder. Ele vai colocar diante de você algo para você reagir. E a sua resposta vai determinar se você vai atrair a intervenção divina ou se você vai paralisar Deus lá no céu. Porque às vezes as nossas respostas, elas estão paralisando Deus lá no céu. Deus está desejoso, Deus está querendo, Deus está animado. Agora vai, ela vai me dar a resposta que eu preciso. Ele vai me dar a resposta que eu preciso. E aí eu vou poder entrar em campo, eu vou fazer esse gol, eu vou tornar tudo fácil para Ele. Mas aí quando nós damos uma resposta errada, nós paralisamos Deus lá no céu. Eu não quero ser a pessoa que vai paralisar Deus lá no céu. Eu quero dar as respostas certas. Vez por outra eu digo: Senhor, o que eu estou fazendo está certo? É isso mesmo que você espera de mim? Qual é a posição que você quer? Porque, queridos, se nós formos olhar na Bíblia, e eu vou citar alguns versículos por conta do nosso tempo, porque eu tenho muitos. Mas em Êxodo 14, no versículo 15 e 16, Moisés chegou diante do Mar Vermelho com todo o povo de Israel e a caravana dos egípcios vindo atrás para destruir o povo de Israel. E aí Moisés se viu sem saber o que fazer. Ele chegou no limite daquela região. Ele não tinha para onde correr, com mais de 1 milhão de pessoas atrás dele, fora o exército inimigo que vinha correndo atrás. E ele disse: Senhor, e o que foi que Deus disse? Por que clamas a mim? E muitas vezes nós estamos assim: Senhor, você não está vendo que laços de morte me cercaram? Você não está vendo que situação chegou à minha família? Você não está vendo como meu corpo está? Senhor, como pode a minha vida financeira estar desse jeito? E o Senhor está dizendo: por que você clama a mim? E o que foi que Deus disse para Moisés? Olha para a sua mão, você tem uma vara. Estende ela, toca sobre essas águas e elas vão se abrir.
qual era a parte de Moisés? Estender a vara, usar o que estava na mão dele. Qual era a parte de Deus? Fazer o impossível. Entre a parte de Deus e a parte de Moisés, qual era a parte mais fácil? Abrir o mar ou estender a vara? Então Deus sempre deixa comigo, com você, a parte mais fácil. Mas Ele precisa que a gente demonstre a nossa fé através de alguma ação, que a gente demonstre a nossa fé através de alguma atitude. Então é 2 Reis 4, do 1 ao 7. Eu confundi as viúvas. E essa viúva não sabia mais o que fazer. Pensa você tendo que vender os seus filhos para pagar os débitos que você tem. Pensa em que condição desesperadora ela chegou. E quando isso aconteceu, ela foi atrás do profeta. E ela disse: Eliseu, como pode? Ele era teu servo. E olha o que aconteceu. E Eliseu disse para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho só um punhado de azeite. Ele fez: então pega vasilhas na casa das vizinhas e vai para tua casa e você começa a encher. Vende, e o que sobrar você vai viver. Vende essas coisas e você vai vender e você vai viver disso. Você vai pagar as suas dívidas e vai viver disso. Não é loucura, queridos, isso? Ainda mais naquele tempo, uma mulher se tornar empresária. Mas essa mulher que estava pronta para vender os seus 2 filhos a pagar dívidas, ela se tornou uma grande empresária naquela região. Por quê? Porque ela decidiu considerar a voz profética que havia naquela cidade. E ela correspondeu a Deus. Porque ela correspondeu em fé. Deus respondeu. Deus respondeu com uma intervenção divina. Tem pessoas aqui, queridos, que receberam palavras, direções por meio de pastores, líderes, profetas, e ainda não rompeu aquilo que Deus colocou no seu coração, porque você não seguiu a direção que chegou para você. Porque muitas vezes a direção de Deus parece muito ilógica, parece não ter sentido nenhum. Mas é aí que existe um ponto para a intervenção divina se manifestar. Amém? Voltando agora em 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 15. Uma outra viúva que foi buscar Elias porque não tinha, queridos, mais o que comer. Numa estação de sequidão, numa estação de fome. E ela tinha azeite e pão na casa dela. E Elias disse: ok, vai lá, faz um bolo, agora primeiro para mim. E depois você faz para você e para o seu filho. E aí você coma e viva do resto. Eu te pergunto, que resto era esse? Para essa mulher viver desse resto. Mas por que isso aconteceu, querido, na vida dela? Por que isso se manifestou na vida dela? Porque ela deu uma resposta de fé. Ela deu uma resposta de honra, mesmo no meio da crise. Porque às vezes nós pensamos assim: ah não, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na loteria, quando meu 10º sair, quando o pagamento, quando eu vender aquele terreno, quando isso acontecer, nós ficamos protelando a intervenção divina, queridos, a condições naturais. Já imaginou se aquele menino, na multiplicação dos pães e peixes, decidisse comer só com ele aquele lanche? Ele poderia olhar assim e dizer: meu Deus, mas isso aqui não vai dar para ninguém, então é melhor eu nem oferecer. Às vezes não é assim, né? Você ganha uma caixa de chocolate, né? Quando eu era criança tinha isso na escola. Ganhava uma caixa de chocolate, comia escondido, porque se todo mundo pedisse, você ia ter que dar e acabar, não ia ficar para você. Ele podia ter tido essa atitude, mas ele não teve. Ele entregou nas mãos de quem podia multiplicar. E aí, querido, ele, que só tinha 5 pães e 2 peixes, ele pôde comer muito mais do que isso. Talvez aquilo não fosse suficiente para fartar ele, mas porque ele colocou na mão de quem podia fazer alguma coisa. Então você entende que para cada milagre realizado, a parte humana sempre teve que dar uma resposta a Deus. A parte humana sempre teve que entregar algo para Deus. A parte humana sempre teve que ter uma atitude, uma ação que demonstrou confiança em Deus. E aí uma outra história, dessa vez uma mulher sunamita, uma mulher de posses, uma mulher que tinha uma condição favorável diante da sociedade. O marido dela era uma pessoa influente, mas o problema dela, diferente dessas outras viúvas, não era financeiro. Ela era bem de finanças, mas ela tinha um problema de ordem familiar.
ela não tinha descendência, ela não podia ter filhos. Esse sonho estava tão esquecido que ela nem considerava isso mais como uma possibilidade. Mas ela era uma mulher que estava atenta às coisas que aconteciam ao redor dela. E ela percebeu que aquele profeta lá, já Eliseu, passava sempre por aquele caminho. E ela constrangeu ele a vir para a casa dela comer pão. E ela disse: vem, entra aqui, você sempre passa por aí, para que você possa se abastecer, para você viajar. Não foi o profeta que pediu, mas ela percebeu que ele precisava. E ela constrangeu ele a vir. Ela insistiu para ele aceitar aquele convite dela. Aí depois ela conversou com o marido dela. Você vai ler isso em 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 17. Depois ela disse: olha, meu amor, estou parafraseando, vamos construir aqui um quarto para esse homem, porque ele passa por aqui e a gente tem que botar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, para que ele possa repousar. E aí ele possa seguir viagem descansado. Vamos oferecer o melhor para ele. E queridos, eu não sei se você sabe, mas a parte de cima das casas, a casa dela não era de primeiro andar, ela construiu, a palavra diz, você vai ler depois, na parte de cima, uma obra de pedreiro. Não era uma coisa que já existia, e ela disse: olha, disso aqui eu vou na minha conveniência, você pode ficar nesse cantinho se você quiser. Não, queridos, ela teve um esforço, ela empenhou finanças, ela empenhou tempo, ela abriu mão da privacidade dela com o seu esposo, para plantar uma semente de honra na vida do profeta. E ela não queria nada em troca, porque a honra é assim, não quer nada em troca. Mas o profeta ficou tão constrangido com aquilo que ele disse: vamos ver o que ela precisa? E ela disse: não precisa de nada não. Não preciso de nada, porque o meu marido é um homem influente na sociedade. A gente vive bem. Aí o servo do profeta disse: olha, Eliseu, eu reparei que ela tem um problema familiar. Eu reparei que ela não tem filho. E o profeta disse: pois vai lá e diz, daqui a 1 ano a coisa vai se resolver. E ela disse: olha, não mintas para mim, homem de Deus. Em outras palavras, eu já até desisti dessa ideia. E eu sei, porque eu vi no meu espírito hoje, enquanto eu estava me preparando para essa noite, que tem situações aqui, eu falei isso inclusive no Rema, que você já colocou na gaveta, que você nem sonha mais com isso. Parece tão inalcançável. Eu sei que tem uma mulher aqui com um desejo forte de casar, mas porque você já chegou numa certa idade, você acha isso tão inalcançável, e você está começando a dizer: ah, tanto faz se eu casar ou se eu não casar. Mas no fundo você quer, mas você está achando tão difícil que você botou isso na gaveta. Mas existe intervenção divina, querida, até para isso, se é para realizar o desejo do teu coração. Amém? E o que aconteceu? Depois de 1 ano, aquela mulher estava com seus filhos no braço, porque ela ofereceu a Deus algo para que a intervenção divina se manifestasse, para que a cura chegasse nela e ela vencesse a esterilidade, para que ela pudesse resolver aquela situação desconfortável na família dela. Amém? 1 Samuel 17, do 40 ao 51, fala sobre Davi diante de Golias. Querido, quando você para imaginar como que um garoto matou um gigante com a funda e 2 pedrinhas, me conte. É impossível aos nossos olhos. Sabe o que é isso? A maneira de Deus lidar com o gigante não é a mesma maneira que você. Saul disse: bota essa armadura, faz isso, pega a lança, segura a espada. Davi até colocou, se sentiu desconfortável com aquilo. Ele disse: não, deixa eu ir com o que eu tenho em mãos. A maneira de Deus lidar com o gigante não é do mesmo jeito que as pessoas estão te aconselhando. Porque tem pessoas aqui que estão com dificuldades e foram buscar conselhos em homens naturais. E eles te deram conselhos que são semelhantes a essa armadura que Davi teve que colocar. Por isso não está funcionando. Porque Deus tem uma maneira particular de fazer as coisas acontecer, que muitas vezes vai longe, muito longe da nossa lógica. E Davi foi lá,
dizendo: em nome do Senhor, eu vim aqui em nome do Senhor. Não era na força dele, mas era em nome do Senhor, em nome do Senhor. E aquele gigante falou coisas contra ele, e ele em nome do Senhor. Aí o gigante falou mais coisas, ele em nome do Senhor, e ele declarando a palavra, querido. Ele estava olhando para a sala dos troféus dele, vendo que tinha já vencido o urso, vendo que tinha já vencido um leão, e em nome do Senhor ele também iria vencer um gigante. Ele disse: Deus me deu força para rasgar a boca de um leão e tirar a minha ovelha dali. Ele vai me dar a instrução de como vencer esse gigante. E querido, foi só uma pedrinha ungida, pá. Sabe, você não precisa de uma consultoria hoje. Você não precisa nem de um aconselhamento. Você precisa só se agarrar a uma palavra ungida. E essas coisas já estão colocadas dentro de você. Porque Davi usou o que estava nas mãos dele. E eu te pergunto hoje, o que está nas tuas mãos? Porque Moisés usou o que estava nas mãos dele. A viúva usou o que ela tinha em mãos para usar. E muitas vezes nós estamos esperando algo tão espetacular no quesito da intervenção divina. Mas Deus está dizendo hoje para você: usa o que está nas suas mãos. Se move com o que já chegou até dentro de você. Porque, querido, as coisas que te trouxeram até aqui são as mesmas coisas que vão te levar adiante. As palavras que você recebeu e te conduzindo até esse lugar são as mesmas palavras que vão te levar mais longe. Não tem um evangelho novo, diferente daquele que já está na palavra. Mas tem filhos que se apropriam do novo porque praticam a palavra. E a gente vê, querido, Josué. Meu Deus, eu acho fantástica a história de Josué. Capítulo 10, do 12 ao 13. Que precisava de um tempo. E ao invés de desistir, ele olhou para o sol e ele disse: preciso que você pare. E o sol parou. Ele não pediu para Deus fazer isso. Foi Ele quem fez. Hoje eu quero te tirar da inércia de estar esperando Deus fazer alguma coisa e começar a fazer a parte que te cabe. Porque quando você oferece a resposta certa, quando você oferece a ação em fé, quando você libera da sua boca as palavras que Deus precisa, a intervenção divina, querida, ela é arrastada do céu e ela não tem como não se manifestar. Não tem como não. Porque você atrai. Não é no tempo de Deus, é no tempo que você começar a oferecer as coisas que Ele precisa. É no tempo que você amadurecer e começar a praticar a palavra. É no tempo que você se mover com aquilo que já está dentro de você. Sabe por que nunca mais Deus te deu palavra nenhuma? Porque Ele está esperando você se mover com a medida que Ele já te deu. Então se move com a medida que Ele já colocou. Quando você se mover, mesmo sem a clareza total, então novas palavras vão chegar, novas direções vão chegar. Não fique esperando o novo para poder as coisas acontecerem. Se antecipe, porque essa é a vida de fé que Ele tem para nós. Abacuque viu: eu vejo um tempo onde o justo viverá pela fé. Eu vejo um tempo onde as pessoas não vão ser mais guiadas pela vista. Eu vejo um tempo onde as pessoas não vão depender das coisas naturais. Elas vão viver pela fé. O profeta viu isso. E que tempo é esse? É esse tempo que nós estamos vivendo, queridos. Porque se for para ser natural, vamos ficar no mundo. Mas já que chegamos nesse lugar, já que abraçamos essa palavra, vamos mergulhar de uma vez por toda. Vamos crer, vamos ser igual a José, que disse: eu morro crendo, mas eu não vivo na dúvida. Ele disse: certamente Deus vai tirar o povo dessa terra, e ainda que eu esteja morto, leve os meus ossos. Você precisa, igual o apóstolo Bud falava, pegar essa palavra, querido, com unhas e dentes, igual aquele bulldog. Não largo, não abro mão. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão da vida financeira que Deus tem para mim. Eu não abro mão do ministério que Deus tem para mim. Eu não abro mão da visão que Ele tem para mim. Qual é a resposta que você não está dando a Deus? Porque se Ele não está se movendo, querido, tem alguma coisa errada. E eu te digo, não é com Ele.
Porque o nosso Deus, ele é dinâmico. O nosso Deus, ele está sempre procurando fazer algo. Nós que somos pais naturais, queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai sobrenatural? Quem dirá o nosso Deus? Ele está interessado mais do que você. Eu declaro isso todos os dias, querido. Quando a ansiedade tenta me afligir, eu digo, Deus está comprometido com o meu sucesso mais do que eu mesma. Eu não preciso me preocupar com isso. Porque quando eu não servia para nada, Ele fez um alto investimento na minha vida. Quando eu era uma falida, Ele fez um alto investimento na minha vida. Ele enviou o único filho. Então, se Ele está acreditando, querido, não tem como dar errado. Marcos 10, do 46 ao 52, o cego Bartimeu, ouviu falar de Jesus, o que Jesus estava oferecendo, o que Jesus estava fazendo. A fama de Jesus corria naquele lugar. E quando ele ouviu os rumores de que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitas pessoas dão ênfase no clamor dele. E elas pegam as suas angústias e transformam em clamores e lamentação. Mas essa não é a resposta que Deus quer para operar o milagre na sua vida. Ninguém presta atenção que quando Jesus disse: traz esse cara aqui, Bartimeu tirou a capa e foi até Jesus. Aí por isso que Jesus perguntou: o que é que você precisa? O que você quer que eu faça? Parecia óbvio, né? Algumas pessoas até brincam, né? Se eu fosse Bartimeu, eu ia dizer: Jesus, eu quero um cão guia. Mas, querido, as pessoas que usavam aquele tipo de capa, elas demonstravam nas ruas de Jerusalém alguma deficiência. Aquele homem teve uma atitude em fé, antes de receber o milagre, de tirar a capa. Ele chegou diante de Jesus dizendo: eu não sou mais deficiente. Aí por isso Jesus disse: o que é que você quer? O que é que você precisa? Aí ele: eu quero só ver. E Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Mas eu fico impressionada com essa atitude. Ele tirou a capa. Ele não chegou diante de Jesus com aquela aflição. Ele não chegou diante de Jesus com aquele clamor. Ele só queria ser ouvido. Quando ele foi ouvido, ele tirou a capa. Jesus viu que nele tinha fé. Jesus não disse: eu realizei esse milagre. Jesus não disse: veja. Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. A sua fé vai exigir de você alguma atitude. A sua fé vai exigir de você que você tire essa capa de vítima. A sua fé vai exigir de você que você se mova em direção ao desconhecido, mesmo sem saber, porque, querido, a ausência da luz faz parte em alguns momentos da nossa jornada cristã, para a gente demonstrar a nossa confiança em Deus. Então tem pessoas aqui que Deus já deu direções para se mover em relação a algumas coisas, e você está esperando que fique mais claro, você está esperando que fique mais iluminado. Você está esperando algo para se mover em fé. Você está esperando os detalhes. Mas Deus não vai dar enquanto você não der o primeiro passo, enquanto você não tirar essa capa da insegurança, essa capa da incredulidade. Por que ele recebeu o milagre? Porque ele foi o primeiro a crer. Ele disse: se ele está fazendo por aí afora, ele vai fazer comigo. Vou chegar diante dele já sem a capa. E nós precisamos, queridos, chegar diante de Deus sem a capa da preocupação, sem a capa da ansiedade. Nós precisamos chegar diante de Deus sem a capa do medo. Porque se você chegar com essas coisas, Deus, Ele é Pai e Ele vai te consolar. Mas se o teu interesse é na intervenção divina, você tem que dar as ferramentas para que o justo juiz venha trabalhar. Outra situação, e essa eu quero que você abra comigo, Marcos capítulo 9. Todas essas referências eu vou colocar em um grupo que tem na minha página no Facebook, chamado Eu Quero Crescer. E aí você pode, se você perdeu alguma delas, você pode depois acessar o Facebook, curtir lá a Carol Araújo. E aí tem um grupo chamado Eu Quero Crescer, e lá eu compartilho materiais, livros, ministrações, meus esboços também. Então você pode ter acesso lá, tá bom? Marcos 9, versículo 23.
a gente vê um jovem que estava possesso. E trouxeram esse jovem até Jesus, o pai do menino. Jesus perguntou há quanto tempo aquilo sucedia. Ele disse, desde a infância. E aí ele diz, versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Queridos, eu imagino esse pai desesperado, porque ele chegou diante do Senhor já fraco. Ele chegou diante do Senhor sem esperança. Ele chegou diante de Jesus e disse assim, olha, é a última coisa que eu tenho para recorrer a você. Se você pode fazer alguma coisa. E muitas vezes nós estamos assim, Carol, eu não sei mais o que fazer. Se Deus pode fazer alguma coisa, se você puder fazer alguma coisa, se você puder me ajudar. Você percebe o apelo que existe nisso? Quando você já foi para todos os lugares atrás de uma solução, e aí você não conseguiu achar a solução. Aí você chega para aquela pessoa X, que você nem queria incomodar. Aí você diz, olha, se você puder. Eu fico vendo esse pai desesperado diante de Jesus. Jesus, se você puder, tem compaixão do meu filho. E Jesus dá uma chave para esse pai. Jesus dá uma chave para mim e para você. Parece até que Jesus é grosso, mas Jesus queria afugentar esse espírito de medo, de desespero que estava na vida dele. E Jesus diz no versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. Ele não disse algumas coisas, é possível ao que crê. Ele disse tudo. Quando aquele pai chegou diante de Jesus, Jesus disse, se podes, se eu posso. Está de brincadeira comigo? Se eu posso. O problema não é se eu posso. O problema não é se eu quero. O problema, querido, não é se Deus quer. O problema não é se Deus pode. O problema é se você tem fé para crer. Porque ele disse, tudo é possível ao que crê. Você percebe que nesse momento Jesus nos elevou à categoria de deuses. E eu não estou aqui falando heresia não. Mas no Velho Testamento todas as causas impossíveis eram colocadas diante do Senhor. E Deus tornava o impossível no possível. Jesus estava aqui prenunciando a nova aliança que iria estabelecer com a descida do Espírito Santo. E aí ele disse, se podes, tudo é possível que crer. Ou seja, já é chegada a hora, já é chegado o tempo onde você vai crer e as coisas vão acontecer. Não vai ficar à deriva do no dia, se Deus quiser, quando Deus se interessar. Não, é se você quiser, é se você crer. Deus, ele nos elevou a um patamar, querido. Jesus nos colocou numa condição onde nós podemos simplesmente crer e as coisas acontecem, e as coisas fluem. E essa é a resposta que nós precisamos dar a Deus para que se manifeste a intervenção que você tanto deseja. Querido, eu vou te dizer e já te provei, Deus não está interessado em te ver na falta. Deus não está interessado em te ver doente. Deus não está interessado em ver a sua família, a sua vida profissional em confusão. Agora você está interessado a sair disso? Porque vai ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que melhorar a sua mentalidade, vai ter que colocar a sua expectativa em Deus, vai ter que dar a resposta certa, vai ter que confiar. E eu sei que isso combate, é nadar contra a maré, é nadar contra a correnteza. Isso combate as forças naturais que nos pressionam. Mas hoje eu vou te ensinar a você parar de ser pressionado pelo diabo e começar a colocar pressão nele. Porque quando o diabo vem colocar pressão em mim, eu digo, diabo, peraí, porque agora eu vou colocar pressão em você. Quando o diabo começa a falar, eu disse, peraí que eu vou começar a cantar. Porque, querido, se a sua fé não mover a sua boca, jamais ela vai mover a sua montanha. E o que é a fé? 2 Coríntios 4, vá lá comigo. Talvez você esperava que a intervenção divina fosse uma imposição de mãos. Talvez você esperava que a imposição divina seria um vento. Querido, todas essas coisas podem acontecer aqui, vão acontecer ainda hoje. Palavras vão ser liberadas. Esse é um lugar propício para o mover. Mas nada disso vai funcionar se você não der a resposta que Deus precisa. 2 Coríntios 4, versículo 13. Diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Diga comigo, eu criei, por isso é que eu falei.
Olhe para o seu irmão e diga assim: eu criei. Por isso é que eu falei. Essa é a definição de fé. Crendo com o coração, confessando com a boca. Quando alguém perguntar a você o que é fé, você diga: fé é fazer existir, crendo com o coração e confessando com a boca. Querido, se você só está crendo, mas não está falando, não existe fé nisso. Porque o apóstolo Paulo diz que o espírito da fé, ele crê e ele fala. 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 1 João, capítulo 5. Isso aí, 1 João, capítulo 5. Aleluia. Versículo 4. Nós vamos pegar essa definição de fé. O que é fé? Diga comigo: crendo com o coração, confessando com a boca. Nós vamos pegar essa definição de fé e nós vamos levar ela para substituir a palavra fé em alguns textos. Está comigo? Então no versículo 4 diz assim, de 1 João: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: crendo com o coração e confessando com a boca. Então, se você quer vencer alguma coisa na sua vida, você precisa crer com o coração e confessando com a boca, porque essa é a vitória que vence o mundo. Eu sei que isso é loucura. É loucura você abrir a geladeira e dizer: fique cheia. É loucura você chamar clientes. Queridos, nós temos um líder na nossa igreja lá em Rio Doce, que ele é gerente de um call center, de uma rede de pizzarias lá em Recife, na Grande Recife. E só no tempo de crise, quando começou a anunciar aquela crise no Brasil, a mídia falando crise, que começou a minguar todas as coisas, só o setor dele batia a meta. Fizeram uma reunião na diretoria e nessa reunião disseram: Eric, por que só o call center bate a meta? Por que os outros setores, as outras lojas não conseguem bater a meta? Qual é a sua estratégia? E ele disse: é muito simples. Eu chego lá na sala, ligo o meu computador e eu começo a chamar os clientes. E o diretor da empresa, que não é cristão ainda, disse: como que você faz isso? Ele disse: eu faço: clientes, venham. Eu olho para o telefone e eu digo: liguem, fazendo pedidos. Clientes, liguem. E o telefone não para de tocar. Todo mundo querendo comer pizza em casa agora. Porque eu estou chamando. Porque o que é a fé? É crer com o coração e confessar com a boca. Como que você vence a crise do mundo? Crendo com o coração e confessando com a boca. Como que você vence a crise de ansiedade? Crendo com o coração e confessando com a boca. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Ora, crer com o coração e confessar com a boca é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois foi crendo com o coração e confessando com a boca que os antigos obtiveram bom testemunho. Foi crendo com o coração e confessando com a boca que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6 diz: de fato, sem crer com o coração e sem confessar com a boca, é impossível agradar a Deus. O que é que nós precisamos fazer, queridos? Qual é a nossa resposta? Todos esses exemplos que nós lemos, que nós vimos, na verdade, que eu citei para você, da viúva, de Josué, de Moisés, eles têm algo em comum. Eles têm fé no coração, mas eles declararam, e essa declaração fez eles agir contra a circunstância. Tem pessoas aqui que estão esperando o cenário mudar para ter uma atitude de ofertar. Tem pessoas aqui que estão esperando o cenário mudar para poder começar a elogiar e amar mais o cônjuge e os filhos. Tem pessoas aqui que estão esperando o cenário mudar, o sintoma passar para se levantar e começar a fazer coisas novas, mas não é assim.
Essas pessoas que nós citamos aqui, queridos, exemplos para mim e para você na Bíblia, elas tiveram atitudes correspondentes, porque elas estavam crendo com o coração e confessando com a boca. Para elas foi fácil confiar no Senhor, foi fácil falar com o sol e o sol parar, foi fácil estender a vara e o mar se abrir, porque a parte difícil fica com Deus quando você crê com o coração e confessa com a boca. A parte de mover, a parte de fazer existir do nada, fica com Ele. Qual é a nossa parte? Crer com o coração e confessar com a boca. Essa é a nossa parte. Tem pessoas aqui que estão pesadas, porque estão querendo fazer a parte de Deus. Você não tem estrutura para fazer a parte de Deus. Você não tem cacife para ensinar Deus a ser Deus. Você não tem estrutura para mover o monte do lugar. Mas se você responder com a sua fé, o poder de Deus arranca ele dali e transplanta ele no mar. E como que você prova a sua fé? Através daquilo que você fala. Querido, fé tem uma voz. Romanos capítulo 10, eu já vou encerrar. Romanos capítulo 10, abra lá comigo. Isso. Sabe, Daniel, eu ouvi uma palavra esses dias e eu quero trazê-la para você. Quando Abraão iria sacrificar o seu filho, o seu único filho, Deus interviu. E Deus disse: olha, Abraão, porque você não me negou o seu único filho, eu também não vou te negar o meu único filho. Eu também não vou te negar tudo que eu tenho, porque você não me negou tudo que eu tenho, tudo que você tem. Então Deus hoje está selando com vocês, publicamente, a aliança pela resposta que vocês deram. E Ele está dizendo: porque vocês não me negaram tudo que vocês tinham, eu jamais vou me negar tudo que eu tenho para vocês. E eu vejo no Espírito como que uma cachoeira caindo sobre vocês. Uma cachoeira, isso, caindo sobre vocês. Existe algo preparado que eu não consigo traduzir em palavras. Mas Deus vai começar a dar visões, porque vocês não negaram a Ele tudo que vocês tinham. Ele não vai negar nem um centavinho do que tem lá no céu. Ele não vai negar nem um pouquinho de paz e alegria que tem lá no céu. Ele não vai negar nada que compete ao reino dos céus na vida de vocês. Aleluia. Quando o diabo pensou que tinha matado Jesus, meu Deus do céu. Quando o diabo pensou que tinha acabado com o jogo, veio a virada. E é o tempo da virada na vida de vocês. É o tempo da virada na vida de vocês. É o tempo da virada. Pegue isso pelo Espírito, porque pode ser para você também. É o tempo da virada. É o tempo da virada. É o tempo da virada. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quantos aqui já nasceram de novo? Quem aqui, no dia que nasceu de novo, recebeu... Deixa eu mudar minha pergunta. Quem aqui vai morar no céu? Alguém aqui vai morar no inferno? Ninguém. Por quê? A gente não quer morar no inferno, não é assim? A gente quer morar no céu. Mas quando você nasceu de novo, quem aqui recebeu um protocolo com o carimbo
da sua entrada no céu. O papel. Quem recebeu esse papel quando nasceu de novo? Vocês não receberam, gente. Vocês não receberam papel com protocolo, validou a entrada no céu. Ninguém, pastor, recebeu aqui. Pergunte para o seu vizinho: e como você sabe que você vai morar no céu? Porque você creu com o coração e confessou com a boca. Você não precisa de uma evidência natural para ter a certeza de que você vai morar no céu. Porque você crê com o coração e confessou com a boca. Ninguém te convence que você vai morar no inferno. Você está certo, mesmo sem um extrato, mesmo sem um protocolo, mesmo sem um carimbo natural. A nossa fé não precisa de uma evidência natural para ficar feliz e alegre. Eu sei que eu vou morar no céu, então eu me alegro com isso, porque eu criei com o coração, eu confessei com a minha boca, e a intervenção divina veio, me tirou do caminho do inferno, me colocou no caminho de morar no céu. E hoje eu sei, não importa o que aconteça, eu vou morar no céu. Agora isso serve para todas as áreas. Não importa o diagnóstico do médico, a palavra diz: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Porque eu creio com o coração e eu confesso com a boca. Sabe o que eu digo para o diabo? Sabe o que eu digo para ele? Diante do diagnóstico do médico, eu ando com o diagnóstico do médico, querido, na minha mala. E eu digo: olha, eu sou muito curada para ficar doente. Eu sou muito curada para ter esse negócio. Eu sou muito curada para ficar doente. Eu não preciso de uma comprovação médica. Eu não preciso estar sentindo bem o meu corpo, queridos. Eu não preciso. Eu preciso crer com o coração. Eu preciso confessar com a boca. Porque essa é a certeza de que Ele levou sobre si. Essa doença é ilegal no meu corpo, é ilegal no seu corpo. Eu não preciso de uma evidência natural. O diabo não me convence que eu sou doente. O diabo não pode te convencer que você é doente. Não importa, queridos, não importa quanto você tem na conta bancária, ou se nem conta bancária você tem. Porque teve gente essa semana que disse: mas Deus, nem conta bancária eu tenho. Deus pode fazer chegar na sua porta. Deus pode fazer chegar na sua porta. Deus pode fazer chegar na sua porta. Eu lembro, queridos, que uma vez Deus falou comigo para ir para o Canadá, auxiliar os pastores que foram implantar a obra lá na cidade de Montreal. E quando o visto chegou, veio negado. E o despachante disse: ah, querida, sabe qual é o problema? Você não tem dinheiro para ir para o Canadá. E eu disse: diabo, é a última vez que você me diz que eu não tenho dinheiro para alguma coisa. 2013 eu passei 2 meses no Canadá, com dinheiro sobrando para ajudar aquela obra, para fazer as coisas acontecerem. Deus interviu, Deus fez um milagre. O meu visto foi liberado, queridos, independente do que for. Entende? Não importa como está o seu extrato, não importa como está a sua situação financeira. Queridos, quando eu olho para o meu padrão de vida hoje, quando eu olho para as roupas que eu visto hoje, para as etiquetas que vêm, eu digo assim: eu não ganho para isso. Eu não tenho dinheiro para bancar o padrão de vida que eu tenho. Você entende isso? Porque eu entendi que Deus não precisa do meu dinheiro, do meu orçamento, do meu salário para realizar os meus sonhos. Deus levanta outras avenidas de bênçãos para mim, porque eu creio com o coração e eu confesso com a minha boca. Todo dia, todo dia, todo dia. Entra no meu Instagram, todo dia tem uma confissão de fé. Todo dia tem uma declaração que eu coloco lá e eu faço aquilo todo dia pela minha vida. Se você quiser, no final do culto, vem aqui. Eu tenho uma planilha só de confissão. Hoje mesmo eu gastei 40 minutos só declarando tudo que eu queria para minha vida. Só declarando os anjos trabalhando a meu favor. Só declarando a saúde divina. Só declarando o que a palavra diz ao meu respeito. E queridos, deixa eu te dizer. Quando você nasceu de novo, você nasceu justificado. Você nasceu próspero e você nasceu curado.
A reverenda Nancy Dufresne usou esse exemplo e eu quero trazer aqui para você. Pastor, como que você faz para ser homem? Já é, né? Já nasceu assim. Já nasceu assim. O que é que você faz, Surama, para ser mulher? Você é, né? Você nasceu assim. Quando nasceu, o médico pegou e disse: é menina. Pegou e disse: é menino. Pode, querido, fazer mudança de gênero, mudar o órgão genital, pintar o cabelo, botar peito, tirar, pode fazer o que quiser. Mas quando vai fazer um exame de DNA, tá lá, ou é XX, mulher, ou é XY, homem. É inalterável, nasce assim. É um código genético, entendeu? Não é você que escolhe, você nasce desse jeito. Então, quando eu nasci de novo, eu não sei você, mas eu nasci tão rica. Tão rica. Eu nasci tão próspera. E eu digo pro diabo: eu sou rica demais para ficar pobre. Eu sou tão rica que eu nem preciso de dinheiro. Eu sou tão rica que eu só preciso confessar a minha fé com a minha boca. Eu sou tão rica que eu digo: anjos, vão lá e tragam tudo o que eu preciso. Eu sou tão rica que eu tenho servos à minha disposição. E eu digo para os anjos: vão, e eles vão. E eles trazem as coisas que eu preciso. Não sei você, mas quando eu nasci, eu não preciso fazer nada para ser rica. Quando eu nasci de novo, eu nasci rica. Eu nasci curada. Eu nasci próspera. Eu nasci tão abençoada. Eu nasci com a vida de Deus em mim. Eu nasci pronta para aquilo que Ele tem para minha vida. E aí Deus me dá uma visão, queridos, que é maior do que o recurso que eu tenho no bolso. Mas sabe para quê? Para eu não confiar no meu bolso, para eu confiar nele. Por isso que Deus tem dado visões a vocês maior do que o orçamento dessa igreja. Porque não é para confiar no orçamento que entra, é para confiar nele. E é aí que você dá passo e as coisas começam a acontecer. É aí que você dá passo e as coisas começam a influenciar de uma forma diferenciada. Queridos, a fé, crendo com o coração e confessando com a boca, atrai a intervenção divina que você precisa. Você precisa dizimar e ofertar em fé, não por medo. Você precisa, querido, honrar as suas autoridades em fé, para que haja rompimento e não por medo. Você precisa, querido, plantar antes de colher em fé. Você precisa, querido, dançar antes da música começar a tocar. Não, você não pegou isso não. Você precisa dançar antes da música começar a tocar. Você precisa sorrir mesmo quando a tristeza quer te dominar. É assim que você tira a força da fraqueza. Você precisa crer com o coração e confessar com a boca, mesmo quando não tem nenhuma evidência natural. Se você quer viver um tempo de intervenções divinas, se desapegue das evidências naturais. Porque as evidências naturais vão dizer: não pode, não é agora, não é para você. Meu Deus do céu.